Você sente que por mais que trabalhe, existe algo invisível travando a sua prosperidade? Seja muito bem-vindo ao SoloCast, a Rota da Liberdade. Eu me chamo Igor, sou especialista de investimento certificado pela Ambima e a minha missão aqui é traduzir o mercado financeiro para a sua realidade. No episódio de hoje, vamos direto na raiz do problema. O que te contaram sobre o dinheiro? Você já sentiu que por mais que ganhe muito mais dinheiro, parece que ele acaba só passando na sua mão? Quanto mais você ganha, mais você gasta? Ou que você tem uma sensação de culpa quando você compra algo para si? Muitas das vezes, o nosso problema não é a falta de matemática, mas o que a gente aprendeu sobre o dinheiro quando éramos crianças. As nossas crenças comandam os nossos gastos. Explicando o que seriam as crenças financeiras, né? Se você cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo, ou que o rico ele não entra no céu, e essa mensagem vai passar para o seu subconsciente. E é errado você ter dinheiro, é errado você ser rico. Então a sua mente ela vai tentar te proteger do dinheiro, para você continuar sendo uma pessoa boa. O que acontece na maioria das vezes? Você vai gastar todo o dinheiro que você ganha porque você precisa estar com a conta zerada. E se você tiver qualquer dinheiro, se você for rico ou milionário que seja, você vai ser uma pessoa ruim, porque é o que foi ensinado para você ao longo de todos esses anos. Então, Igor, como que eu posso mudar essa mentalidade? Posso fazer para mudar isso? Bom, primeira coisa é você pensar quais são as crenças hoje que comandam a minha mente. Quais são as crenças que comandam os meus pensamentos sobre o dinheiro? Se, por exemplo, você compra algo e se sente culpado, mesmo que seja uma coisa para um autocuidado, por exemplo, seja um sabonete, uma pasta de dente, enfim, qualquer coisa que você vai comprar para você, uma roupa, por exemplo, você se sente mal por isso, tem algum pensamento aí que não está muito bem elaborado na sua mente, que você está se sentindo culpado toda vez que você gasta o dinheiro. Não tô falando assim, vai lá e gasta tudo porque você merece. Claro, merecemos. Mas o que é importante aqui é você mudar a chave, mudar a mentalidade disso. O dinheiro ele não é a raiz de todo mal, que nem a gente escutou. O dinheiro ele é um meio para nos ajudar. Ele apenas potencializa tudo. O dinheiro na mão de gente boa faz o bem. Você pode ver, por exemplo, quem não tem dinheiro não consegue ajudar muito, tanto a família, quanto instituições carentes. Mas os milionários e ricos, você pode ver que muitas das vezes eles estão ali ajudando pessoas carentes, ajudando instituições carentes. Por quê? Porque eles têm muito para si e além disso eles conseguem doar para o outro. É muito diferente. Ah, Igor, mas isso que você está falando não faz parte da minha realidade hoje. Tudo bem. Então, o que é interessante você fazer a partir de hoje? Analisar todas essas crenças. Vamos começar pela primeira. O dinheiro é a raiz de todo mal. Se você tem esse pensamento, isso já é um problema. Porque você sempre vai pensar que o dinheiro não vai te fazer bem. Então você sempre vai querer se livrar dele. Sempre vai ter a sua conta zerada. Sempre você vai estar procurando algo para gastá-lo. Você não está vendo o dinheiro ali como um amigo, e sim como um inimigo. Isso daí vai te causar dores e vai sempre te deixar na mão. Vai ser um problema pro seu eu de agora e pro seu eu do futuro. Uma outra crença também é investir é coisa de quem já é rico. Ninguém fica rico depois de investir. Você investe para se tornar rico. Você pode começar com 10 reais, 20 reais, 30 reais ou até mais. Todo mês, se você conseguir investir algo, já é uma vitória da sua mentalidade. Porque você está mostrando para si mesmo que você consegue. E você mantendo esse hábito, você vai ver que cada vez mais vai crescer esse seu dinheiro. E a sua mentalidade vai acabar mudando. Ah, eu não levo jeito com números, Igor. É uma outra crença que a gente tem, né? Ah, poxa, as finanças pessoais é 80% comportamento. E apenas 20% é matemática básica. Soma e subtração. Então, se você parar pra pensar, tem muita gente que entende muito de finanças. Tem muita gente que entende tudo sobre investimentos, mas não tem um centavo guardado. Porque o comportamento dela,
as emoções dela são o que comandam todo o sistema. Então isso acaba se tornando o maior problema para essa pessoa. E como eu posso virar essa chave? Qual é o momento? Como eu posso ter uma ação para isso? Eu vou pedir para você escrever a primeira frase que vem à cabeça quando você pensa em pessoas ricas são. E aí você vai entender, você vai dizer, Igor, pessoas ricas são egoístas, um exemplo, né? A primeira frase pode te vir com uma frase negativa. Tenta trocar esse polo negativo para algo positivo. Então, ao invés de elas serem egoístas, elas não são egoístas, elas são gentis, elas compartilham. Um outro exemplo, eu não posso pagar por um objeto ou por alguma coisa que eu quero muito. Ok. Vamos mudar essa mentalidade. Você não pode hoje. Mas o que eu preciso fazer para poder pagar por isso? O que eu consigo fazer? Como eu consigo me planejar? O que eu posso estudar para ganhar mais? Enfim, você pode tentar diversas formas aí. Mas o que é mais interessante é você mudar a sua crença, esse polo que a gente tem negativo. A gente é ensinado desde criança que o dinheiro em si é algo difícil de ser, o dinheiro ele não é algo bom, os ricos são maus, né? Então isso da sociedade em si é muito ruim, porque a gente fica com essa mentalidade, uma mentalidade de escassez, e vai levando isso durante anos, passando até para filhos, né? O mais importante aqui é você tentar mudar essa mentalidade. Mudar essa mentalidade negativa é dizer para si mesmo, poxa, esses pensamentos não são meus. Eu quero mudar isso. Esses pensamentos eram dos meus pais, dos meus avós. Eu não vejo mais eu não penso esse pensamento, né? Esse pensamento não pertence a mim. Eu quero pensar diferente. Eu realmente quero ter dinheiro. Quero ser rico. Você já parou para pensar de você ter um dinheiro suficiente para sobreviver todos os meses sem precisar trabalhar? E você poder acordar durante o dia e falar assim, poxa, hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu, sei lá, quero ir na academia, eu quero ir no mercado e vou viajar mais tarde. Você poder escolher. Ou então você acordar e falar, poxa, hoje eu não vou trabalhar agora de manhã, mas vou trabalhar à tarde. Você ter esse poder de escolha, sabe? Então isso é muito diferente. É realmente pensar no seu futuro e mudar muito das crenças que a gente acaba carregando dos nossos familiares. Tem 3 livros aqui que eu gostaria de indicar para vocês que são muito importantes para mudar essa mentalidade sobre o dinheiro, né? O primeiro livro é O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Se por acaso depois vocês quiserem, eu vou deixar os livros na descrição do podcast, tá? Os nomes e os nomes do livro e do autor para vocês pesquisarem, tá bom? Nesse primeiro livro, o que ele fala aqui, né? O que é mais legal, que até eu trouxe para minha forma de pensar. Ele traz 17 formas de pensar sobre o dinheiro, né? 17 formas que diferenciam as pessoas ricas de pessoas pobres. Então ele foca muito na mentalidade. Os seus pensamentos, eles conduzem a sentimentos. Então todo pensamento que você tem, ele vai te trazer um sentimento junto, certo? E junto com os sentimentos, eles vão te direcionar para uma ação. E dentro das ações, elas vão te conduzir a um resultado. Podemos perceber que no livro da Mente Milionária, o Harvey está te ensinando a criar um hábito. A gente tem pensamentos, né, que conduzem a sentimentos. E dos sentimentos a ações, que acabam as ações gerando um resultado, é um hábito. Então você pode mudar muito da sua mentalidade, mudando o pensamento que gera esse sentimento para você, né? Que faz ter uma ação, esse sentimento, e que gera esse resultado. É uma criação de um hábito, né? Uma criação de uma crença. Esse livro ele ajuda muito a você mudar essa mentalidade, essa crença que você tem sobre o dinheiro. O segundo livro que eu indico aqui é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. São lições atemporais sobre a fortuna, ganância e felicidade. O que é legal nesse livro da Psicologia Financeira? Ele é um livro que mostra que não adianta saber tudo sobre finanças. O segredo está no emocional, está no comportamento, né?
se você não tem um comportamento, um sentimento guiado, né, vamos dizer assim, controlado, um autocontrole sobre o que você gasta, o que você ganha, você vai acabar não mudando a sua realidade. Você vai sempre ter a realidade de não ter dinheiro. Essa é a verdade. Tem um exemplo até que ele traz no livro que eu acho muito interessante, que é sobre um faxineiro. Todo mundo pensa que esse faxineiro ele não tem nenhum dinheiro. Ele não tem onde cair morto. Só que esse faxineiro, a maior parte do dinheiro dele, ele investia pro futuro dele. E além disso, ele fazia algumas vendas por fora do trabalho. No final da vida dele, perto da aposentadoria, ele já tinha acumulado milhões de dólares, né? No exemplo do livro, era em dólares. E o faxineiro já poderia se aposentar tranquilamente, sem precisar mais trabalhar como faxineiro. E muitas das pessoas nem imaginavam que esse faxineiro se tornou um milionário só por investir. Só por ter um autocontrole e por ter um planejamento e uma visão do futuro, né? Do que ele buscava. Além, é claro, de ter uma mentalidade muito forte, né? Mudando também as crenças que tinha sobre o dinheiro. Crenças talvez negativas para até positivas. Basicamente, esse livro aí, ele vai te trazer não só sobre o economês, né? Ele te traz muito sobre questões sentimentais e comportamentais. É muito legal esse livro. O terceiro livro é o mais falado, a maioria das pessoas conhece, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é do Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele te mostra a lógica por trás da corrida dos ratos, né? Onde somos ensinados, né? Estude muito para conseguir um bom emprego e comprar uma casa. Estude casa e compra uma casa, né? E não é só isso, né? Não é só continuar nessa rotina. Você pode quebrar todos esses paradigmas, né? Você pode ser um empresário, você pode ter seu próprio negócio. Você pode, sim, lógico, ter um emprego, né? Mas você não é só isso que vai mudar a sua vida. Nesse livro ele traz muito a diferença das pessoas que compram ativos e passivos, né? Qual que é a diferença dos ativos e passivos? Os ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, como um aluguel ou um investimento. Já os passivos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso, como as parcelas de carro, né? Um exemplo aqui. Então, as pessoas ricas, elas compram muito mais ativos. E as pessoas pobres, elas compram muito mais passivos. Elas têm muito mais dívidas. Então, não que você, poxa, eu quero ter uma casa, quero ter um carro. Claro, você pode ter. Mas não tenha só despesas. Tenha também um pensamento de ter coisas que te tragam dinheiro. Seja com investimento, seja uma compra de um terreno para fazer um aluguel. Enfim, você vai ver que nesse livro ele vai trazer muito esse ponto de mudança de mentalidade, né, das pessoas ricas e das pessoas pobres. Em todos os livros que eu acabei lendo, esses 3 que eu indiquei, eu aprendi um pouco de cada coisa, né? Principalmente na questão de comportamento. E até trazendo um pouco da forma que eu pensava, né? A gente vê muito, principalmente as pessoas que trabalham com finanças, né? Economia. A gente só pensa, por exemplo, em economizar. Vou só economizar, vou só investir. Não vou viver nada. E tem o outro lado da moeda, que é a pessoa que só vai gastar, só vai viver o dia de hoje e não pensa no amanhã. O que é o ideal? O equilíbrio. O equilíbrio é o ideal. Não adianta você só investir, só economizar para o seu futuro, você não gastar um pouco, mimar um pouco com alguma coisa, né? Não ter prazeres na vida. Então, o equilíbrio é super importante, porque imagina só se você só guardasse todo o seu dinheiro. Você só gasta com coisas essenciais e guardasse todo o restante. Você vai chegar na sua vida, no final da vida, triste, porque você praticamente não conquistou nada além de dinheiro na sua conta bancária. Não fez uma viagem, não fez uma festa, não comemorou, enfim. Por isso que é importante ter o equilíbrio. E lógico tem a outra ponta também. A outra ponta é, vou gastar tudo, vou comprar carro, vou comprar casa, vou me endividar até o pescoço, sem pensar no amanhã.
voltando até para os ensinamentos que eu tive com relação a esses livros, antes eu pensava muito em, vou só economizar, vou só investir. E não pensava muito em gastar, não pensava muito em comprar coisas boas para mim, por exemplo, comprar uma roupa boa, comprar um computador bom para poder criar os meus projetos, dar andamento aos meus projetos. Então, assim, é importante sim a gente se mimar, né, com algumas coisas, claro, tudo planejado, né, não dando um passo maior do que a perna, e não se esquecer de você, do seu eu do presente, né, e também do seu eu do futuro. É por isso que realmente o equilíbrio é o mais importante. Se por acaso você fala, Igor, poxa, eu não sei nenhum método que eu posso fazer, eu não sei como me controlar, eu não sei como me planejar, volta no primeiro episódio ali que eu comentei sobre isso, comentei sobre o método e até um planejamento que você pode fazer sobre isso, tá bom? Espero que tenham gostado desse episódio, não esqueçam de curtir e de seguir o canal aqui para continuar acompanhando todos os assuntos referentes à educação financeira e investimentos. E também não esqueça de compartilhar com as pessoas que vocês querem que ela mude ali de mentalidade ou que vocês se preocupam com isso, né? É muito importante a gente trazer todo esse conhecimento para as pessoas e poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Bom, nos vemos no próximo episódio. Fiquem bem e até a próxima.